paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo para edificação da sua vida, da minha vida também. Espero que ao encontrá-lo você esteja desfrutando da graça, da misericórdia do Senhor, mesmo nesse tempo tão difícil que ainda estamos, e é isso que temos, irmãos. Precisamos entender que até a volta do Senhor, a palavra de Deus precisa se cumprir, mas uma coisa é certa, a palavra nos ensina, precisamos ser perseverantes. Perseverantes na oração, na busca, na presença do Senhor, na busca da presença do Senhor, na comunhão com os santos, e assim um dia desfrutaremos da graça eterna juntos, sem problema nenhum. Mas enquanto isso não acontece, a volta do Senhor, nós vamos aqui falar, aprender, entender, meditar, refletir para a edificação das nossas vidas, para conseguir caminhar nesta caminhada cristã. Muito bem, eu gostaria de orar com você neste momento. Pai querido e soberano Senhor, te louvamos, te agradecemos por este tempo. Eu espero que esta meditação, esta palavra possa encontrar os meus irmãos, a quem estiver escutando, desfrutando da tua presença. E assim, ó Deus, haja edificação, esses poucos minutos de meditação da tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes, possa encontrar os corações que estão necessitados, Senhor, e ir de encontro para a edificação de todos nós. Assim queremos te louvar, te agradecer pela tua presença em nós e todo o teu sacrifício por amor às nossas vidas, Senhor. Assim te louvamos, já agradecidos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje é muito conhecida, mas possa falar o seu coração, porque eu já li, eu já ouvi várias vezes, já ensinei, já dei lição bíblica através dela. E, na verdade, como o Espírito do Senhor nos conduz, pensando em detalhes que talvez a gente não tenha pensado. Eu quero pensar nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, sobre a prisão de Pedro, sobre as duas portas, ou os dois portões que foram vivenciados, foram atravessados, e como foi diferente cada momento, que Deus pode nos ensinar através dessas duas portas ou desses dois portões, um de ferro e o outro de madeira, né, ou de ripa, quem sabe. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando a igreja já estava sendo perseguida ali no início do século, né, quando Jesus já tinha ido ao céu e agora era a igreja que precisava caminhar. Herodes estava como líder e perseguidor dos cristãos, já havia mandado executar, infelizmente, o apóstolo Tiago, mas viu que politicamente isso estava dando certo, estava agradando aos judeus e seguiu em frente. Falou, acho que o caminho é esse. E seguiu em frente na perseguição aos cristãos e conseguiu prender Pedro. E a gente sabe que Pedro então foi à prisão, e é o que eu vou ler a partir do verso de número 4, confirmando isso, do capítulo 12 do Atos dos Apóstolos, que nos diz: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque havia essa festa dos asmos e não ia executar ninguém nesses dias. Então ele estava na prisão só esperando, porque a sentença de Pedro também já era para a morte. Mas o que estava acontecendo além disso? No verso de número 5 diz que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Interessante isso, irmãos. A igreja estava em contínua oração por Pedro. Eu fico imaginando, não sei se você já parou para pensar, irmão, irmã, em que estado emocional a igreja estava neste momento, quando orava, perseverando em oração, em contínua oração pelo apóstolo Pedro, uma vez que o apóstolo Tiago já tinha sido morto. Como orar agora? Será com pensamento, talvez, será que nós não oramos suficiente? Será que Deus não ouviu a nossa oração? Porque o apóstolo Tiago foi perseguido e foi morto, foi executado. Por que será que Deus faria diferente agora com o apóstolo Pedro? Será que Deus vai escutar a nossa oração agora? Não escutou anteriormente? Queridos irmãos, uma coisa nós precisamos entender ou precisamos lembrar, que é um propósito para todas as coisas. É um propósito debaixo do céu, sobre a terra, e que nada foge do controle de Deus.
Havia um plano para o apóstolo Tiago, mas também havia um plano para o apóstolo Pedro. E havia também um plano para a igreja naquele momento. Então, havia sim, né? Deus queria sim que a igreja vivenciasse momentos de comunhão, em unidade, entendesse os primeiros passos nessa caminhada sem a presença física de Jesus entre eles, e que Deus tinha experiências sobrenaturais para a vida deles, mas que a oração ela deve ser perseverante e contínua mesmo, porque há um plano para cada momento, há um plano para cada pessoa, há um plano para cada ministério, há um plano para cada grupo de crentes, mas há um plano do Senhor para a sua igreja num todo. Então isso nós precisamos ter ciência, que Deus tem seus planos para cada coisa, para cada pessoa, para cada crente. E aí a palavra do Senhor continua. Então a gente entende que Pedro está preso e que a igreja está em contínua oração. Agora vale a pena lembrar a situação da prisão de Pedro. Aqui já mencionou que 4 quaternos de soldados estavam guardando a vida de Pedro. Mas no verso de número 6 diz: e quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então não bastasse os guardas que estavam na porta da prisão, tinha guardas amarrados, presos junto a Pedro na cela. Então era, contando, somando todos os 4 quaternos de soldados num todo que estava naquela prisão. Então, ou seja, Pedro estava numa prisão de segurança máxima, né? Isso que a gente precisa entender. Então, não era fácil de sair daquele lugar. Só por um grande milagre, né, do Senhor, isso poderia ocorrer. Mas interessante que a atitude de Pedro, a Bíblia menciona que ele estava dormindo. Será que a gente consegue dormir, irmãos, numa situação difícil como essa? Sou apóstolo, né? Servo do Senhor, ungido do Senhor, escolhido do Senhor, né? Para a gente encher a boca para dizer isso: sou ungido do Senhor, sou servo do Senhor, sou missionário do Senhor, sou presbítero do Senhor, enfim. Mas será que nós teríamos essa mesma qualidade, né, de confiança que o apóstolo Pedro teve quando ele estava na prisão? Ele dormia. O soldado está aí, se ele quiser dormir também ele dorme, né? Tem 2 guardando ali a minha presença aqui. Se eles quiserem ficar acordados, eles ficam. Se eles quiserem dormir, eles dormem, porque eu vou dormir, eu vou descansar. Interessante essa atitude de Pedro, que nos ensina de uma forma muito tremenda. Então, a palavra do Senhor diz que Pedro estava então dormindo entre esses guardas e estava então numa prisão de segurança máxima, esse que eu entendo. E o verso de número 7 diz que então neste momento, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Essa foi a ordem. Desperta ele, manda ele levantar, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Ao mesmo tempo que a ordem do poder do Senhor veio sobre ele: levanta-te. Deus, quando dar uma ordem, irmãos, ele dá por ordem completa, ele não dá pela metade. Então se mandou ele levantar porque as cadeias iam se quebrar. Como é que a pessoa vai sair, se levantar para sair daquele lugar preso? Impossível. Então a ordem de Deus, o poder de Deus é por inteiro, é 100%. Então, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Olha, não deixa nada para trás. Põe as tuas sandálias, pega a tua capa e segue-me. Quem que ia à frente? A autoridade maior naquele momento que Deus enviou para a presença de Pedro, que era o anjo. Então, nós precisamos pensar, irmãos, que nós não devemos ir à frente de Deus ou à frente da autoridade do anjo do Senhor. Nós devemos apenas seguir. Então, a autoridade aqui neste momento era o anjo do Senhor. Ele disse: segue-me, porque havia uma ordem de Deus através dele.
Então, isso aconteceu. E saindo, o seguia, o verso de número 9. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Não estava certo ainda o que estava acontecendo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes se abriu por si mesma. Esse detalhe que eu quero que você preste atenção. A porta, irmãos, a qual se lhe abriu por si mesma, era uma porta de ferro que dava para a cidade, ou seja, a última porta de saída da prisão era de ferro, e diz a Bíblia que ela abriu por si mesma. Eu vejo aqui, irmãos, um grande milagre do Senhor, porque não houve uma palavra proferida do anjo, não houve um toque de um cajado como houve lá no Mar Vermelho. Então eu até creio, pelo que o Espírito Santo falou no meu coração, que houve até mais poder da parte do Senhor aqui do que na abertura do Mar Vermelho. Porque lá houve uma palavra proferida, lá houve um cajado tocado, aqui não. Aqui simplesmente a porta se abriu, uma porta de ferro, um milagre acontecendo diante dos olhos, né, diante de Pedro, diante do apóstolo, sem ao menos um toque na porta, sem ao menos uma palavra proferida, abra. Não houve nada, simplesmente abriu por si mesma. Sabe como a porta automática, a tecnologia de hoje, a gente chega nos supermercados grandes, nos aeroportos, que pelo sensor da presença humana, a porta se abre? Não existia essa tecnologia, irmãos, naquele dia, ainda mais numa prisão, né, onde a porta sai abrindo assim para o preso, mas isso era a ação sobrenatural, o milagre do Senhor na vida do apóstolo Pedro e diante da igreja que estava fazendo o quê? Em contínua oração. Assim continua a palavra do Senhor. O verso de número, ainda o final do verso de número 10. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. E agora ele estava tomando ciência que aquilo tinha acontecido. Ele já estava na rua, ele já estava lá na cidade, no meio da rua, fora daquela prisão, e nenhum soldado à sua volta. Então ele tomou ciência disso. E aí a palavra do Senhor nos diz, né? O verso de número 12, considerando ele nisso, foi aonde? Foi a casa de Maria, que estava acontecendo o quê? O culto de oração. Os crentes reunidos em oração. A Maria aqui, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, né? A Bíblia diz que elas oravam os que estavam ali dentro. E aí o que Pedro fez? Esse é outro detalhe que eu gostaria que você prestasse atenção. Pedro agora bate na porta. Essa casa de Maria diz que era um pátio, tinha um pátio, então não era uma casa pequena, era uma casa que cabria vários crentes para culto de oração. Era uma casa grande, era uma casa que tinha pátio, ou seja, tinha quintal, então tinha um portão, uma porta lá à frente, além da porta da casa. Então, alguém batia na porta, então Pedro bate na porta, chama ali. É interessante, não? Vocês pararam para pensar que uma porta de ferro da cadeia ela simplesmente se abre. E agora a porta de madeira precisa ser batida nela e aguardar quem fosse chegar para abrir aquela porta para ele. Por que será que ela também não abriu? Pensemos. Então o verso de número 12 diz isso, 13 diz: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Ela não abriu, era empregada, era serva, era menina, talvez 12, 13 anos, que trabalhava ali na casa de Maria. Então, acredito que os irmãos, tudo com medo também de abrir a porta, porque havia uma grande perseguição. Quem é que foi abrir? A empregada, a serva. E ela foi para aquele pátio mais ouvindo a voz, né? O toque, o batido do portão e a voz de Pedro, ela não abre, ela simplesmente se regozija de alegria e volta para dentro da casa e avisou: olha, é Pedro.
E eles não acreditam, irmãos, eles não acreditam que é Pedro, isso é coisa da sua cabeça, deve ser o anjo dele, mas não Pedro. E aquela menina acredita. É interessante, irmãos, que às vezes a gente está em oração, em contínua oração, perseverando em oração, e a gente não acredita quando a bênção chega. Então a gente precisa acreditar na bênção do Senhor ao chegar, no milagre do Senhor ao chegar. Aquela menina acode, né? Creio que aquela voz do lado de fora aí, a perseverança de Pedro em bater naquela porta. Então a menina Rod creu sim. O verso de número 16 diz: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, a resposta de oração estava diante dos olhos deles, né? Se espantaram, porque estava ali acenando ele com a mão para que se calasse, a euforia talvez, né? Se calasse, contou-lhe o que o Senhor o tirara, como o Senhor o tirara da prisão, e ali foi e disse: anunciar isto a Tiago e aos irmãos e a todos. Irmãos, uma porta de ferro simplesmente se abre como um milagre, e a outra precisa ser perseverada, né? Batendo até que alguém possa abrir. O que eu tô querendo dizer para você é que você entenda nesse pequeno detalhe dessa passagem bíblica, irmãos. Há momento que quando Deus quer é milagre, mas quando Ele não quer é perseverança. Você entende isso? Quando Deus quer, é milagre como a porta de ferro, mas quando Ele não quer, é perseverança, minha e sua, através da oração. E Ele diz: shh, não façam tanto barulho. Mas foi assim que Deus me livrou da prisão, como um milagre, porque Ele quis. Então vão e contem aos outros, irmãos, os nossos problemas, as nossas prisões, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, nossos problemas, os nossos sofrimentos, é tudo para que outros saibam o que está acontecendo conosco, tudo que passamos, para glorificar ao nome do Senhor. Entenda isso. Quando Deus quer, é milagre, mas quando Deus não quer, é perseverança. Deus abençoe a sua vida e que Deus edifique seu coração através dessa mensagem. Até a próxima.